Então tá, vamos que vamos, começando aqui mais uma aulinha. E hoje, pessoal, nós vamos falar de uma coisa muito legal, muito bacana, chamada fonologia. Fonologia, tá? E aí, olha só, já vou colocar o esqueminha aqui para você, tá? Eu vou desaparecer por um tempo, tá? Para que eu possa escrever bastante aqui para você, sem atrapalhar. E aí, depois, tá? Eu vou aparecendo aqui para falar com você, tá bom? Então, vamos lá, gente, olha só, tá? Então, a fonologia ou fonética, tá, pessoal, ela vai se preocupar justamente com o estudo da relação sonora, né? Claro que vai aparecer aqui a questão das letras também, né? Mas ela vai se preocupar muito mais com os sons, né? Com o som de determinadas palavras. A fonética é um campo um pouquinho mais amplo, tá, gente? Do que a fonologia. Na verdade, o que a gente estuda de fato aqui é a fonologia, porque é quando aquela relação sonora, ela passa a trazer para a gente alguma significação, né? Algum valor semântico, linguisticamente falando, tá? Mas essas distinções de fonologia e fonética, deixa de lado, você não precisa lembrar para a hora da prova, porque nunca perguntam isso, tá? Agora, vamos lá, onde é que começa a brincadeira? Começa justamente a partir das definições de som e letra, as distinções de fonema e letra. Aí nós temos ali algumas relações importantes, né? Palavrinhas como dígrafo, entender o que é o dígrafo, tá? Entender o que é o dífono, a própria sílaba, e assim nós vamos, tá? Então vamos começar aqui por baixo, tá? Ó, vou começar aqui falando de ortoépia ou prosódia, tá, gente? O que é ortoépia ou prosódia? É a parte da gramática que se preocupa justamente, né, com as definições em relação aos sons, tá? Então, é a parte da gramática que se preocupa com a relação sonora, tá? Então, isso a gente chama de, né, ortoépia, né? E a prosódia, ela vai trabalhar justamente com a questão da, né, da tonicidade adequada das palavras, da pronúncia adequada das palavras, e assim vai, tá? Muito bem. Já a sílaba, ou a sílaba, outra palavrinha-chave aqui quando a gente estuda a parte de fonologia, o que a gente precisa lembrar em relação, né, à sílaba? Aqui nós temos a sílaba átona e a sílaba tônica. O que é a sílaba tônica, prof? É a sílaba mais forte, é a sílaba mais forte de cada palavra, tá? Já a sílaba átona, tá, é aquela que não é pronunciada com tonicidade, né? Então, ela tem uma pronúncia mais fraca, não é a sílaba tônica, tá? Evidente, né? Essa é a sílaba átona, tá, gente? Então, quando eu pego uma palavrinha, ó, com a palavra casa, ó, casa, qual é a sílaba tônica em casa? K, né? Então, ó, a minha casa, eu falo a minha casa e não a minha casa, né? Então, a minha casa é bonita, né? Então, tá aqui, ó, essa é a sílaba tônica, essa é a sílaba tônica, essa aqui seria a sílaba átona, tá? Sílaba átona, o nosso za ali, tá bom? Muito bem. Em relação à divisão silábica, né, pessoal? Aí nós precisamos lembrar que nós temos as palavras monossilábicas, né? Uma palavra monossílaba é aquela que tem uma sílaba só. As palavras de sílabas, que são aquelas com duas, trissílabas com três, então monossílaba, uma sílaba só, dissílaba, duas sílabas, trissílaba, três sílabas. E as polissilábicas, né, ou também chamadas de polissílabas, são as palavrinhas com quatro ou mais sílabas, tá, gente? Muito bem. Bom, ainda voltando para a parte da sílaba tônica, ó, tá? Lembra que em relação à sílaba tônica, nós temos três classificações, tá? Para as palavrinhas quanto à sua classificação a partir da sílaba tônica. Ela pode ser a chamada oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Essas definições aqui vão ser muito importantes também, pessoal, tá? Lá na parte de acentuação, tá? Deixa eu voltar um pouquinho para olhar para você. Olha só, tá? Lá na parte de acentuação, a acentuação gráfica, vai ser muito importante que vocês lembrem o que é uma oxítona, paroxítona e uma proparoxítona, tá? Então, como eu não estou riscando ali em cima, eu vou ficar aqui, eu ainda posso aparecer aqui para você, tá? Então, é muito importante isso, tá, gente? Tome cuidado, ó. Então, lembra, o que é uma palavra oxítona? É quando a sílaba tônica da palavra é a última, tá? Então, a sílaba tônica está na última sílaba. Paroxítona, tá? Está na penúltima sílaba,
né? E proparoxítona na antepenúltima. Antepenúltima sílaba, tá? Então, quando a minha sílaba tônica for a última sílaba da palavrinha, a gente chama ela de oxítona, tá? Quando está na penúltima, paroxítona, e tá na antepenúltima, proparoxítona. Percebe que a gente ainda não está falando de acentuação gráfica, a gente está falando de tonicidade das palavras, tá? Então, vamos lá, ó, por exemplo, ó, vou pegar uma que não é acentuada aqui, ó, Bauru. Ó, Bauru, Bauru, gente, é uma oxítona, porque a sílaba tônica é a última, é o uru, e não tem acento gráfico, tá? Toma cuidado, tem gente que ama acentuar Bauru, não tem, tá? Ó, um exemplo de paroxítona, nós vimos agora há pouco, ó, casa, casa, sílaba tônica é a penúltima, tá aqui. E antepenúltima, né? Vamos pegar aqui a palavra lâmpada. Aí aqui não tem escapatória, né? Tá? Ó, lâmpada, tá? Lâmpada é acentuada, né, gente? Tá? Graficamente falando, por quê? Porque toda proparoxítona é acentuada graficamente, então tem que ter. Tá bom? Então, olha só, dessa parte aqui de baixo, tá, gente? Que a gente precisa lembrar isso, questão das divisões silábicas, tá? Então, ela pode ser monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba, que existe a sílaba tônica e a sílaba átona, e que quanto à tonicidade, a palavra pode ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona, tá bom? Isso aqui, de novo, vai ser muito importante depois, lá na parte de acentuação gráfica. Tranquilinho, de boas, barbadinha, muito bem. Agora vamos para a segunda parte do nosso quadro. Agora sim eu vou ter que desaparecer aqui, pessoal. Deixa eu só limpar essa parte primeiro. Ótimo. Então, gente, primeira coisa, então, ó, vamos falar do que aparecer, vamos seguir a ordem ali, ó. Som versus letra, tá? Quando a gente está falando de sonzinho, pessoal, tá? A gente está falando disso aqui, ó, de fonema. Tá? E aí vem algumas definições que a gente precisa, tá? É claro que, a grosso modo, eu poderia definir dessa forma, tá, gente? Eu poderia dizer justamente isso. O que que é o fonema? Fonema é som, tá? Mas vamos pegar uma definição um pouquinho melhor. É unidade mínima distintiva das palavras. Dani, como assim? Unidade mínima distintiva das palavras. Olha só, vamos pegar aqui, ó. Se eu pego, por exemplo, a palavra bolo, eu tenho aqui o sonzinho de b, eu tenho o sonzinho do o, eu tenho o sonzinho do l, eu tenho o sonzinho do o, certo? Agora, olha só, tá? Se eu fizesse isso aqui agora, bola, b, o, l, a, ó, já mudou, não mudou? Sim, né? Por isso que a gente diz que o fonema é a unidade mínima sonora, obviamente, né? Unidade mínima sonora distintiva das palavras. Porque foi só eu trocar o azinho do O pelo A, né, gente? Virou bola, tá? Dani, que viagem isso, né? Eu sei, gente, é uma viagem, tá? Mas assim, ó, lembra disso, tá? Na hora da prova, se tu lembrar que fonema é som, tá mais do que bom, tá? Mas o prof gosta sempre de colocar algumas definições bonitinhas aqui para você, né? Definições mais técnicas. Já a letra, pessoal, vem para cá. O que que é a letra? A letra nada mais é do que a representação gráfica. Representação gráfica. Representação gráfica do que, Dani? Disso aqui, ó, do fonema, tá? Então, eu tenho esse sonzinho, deixa eu voltar aqui para você. Cadê eu? Tô aqui. Ó, tá, gente? O que que acontece? Eu tenho aqueles sonzinhos ali, né? Do b, do o, do do a, né? Eu tenho que representar esses sonzinhos a partir da forma escrita também. Aí surge a letra. A letra é a representação gráfica desses fonemas, tá bom? Então, fonema, som, letra, representação gráfica. Dani, onde que isso vai ser importante? Vai ser importante naquelas questões que trabalham justamente com contagem, número de letras, número de fonemas, número de letras, número de fonemas. Então, a palavra bolo apresenta 4 letras e 4 fonemas. Aí você vai ter que analisar se ela tem 4 letras e 4 fonemas. A palavra hospital apresenta o número de letras maior que o número de fonemas. E, de fato, apresenta. A gente vai ver que o H, por exemplo, o H inicial ele é mudo, então ele não forma som, né? Ele não forma um fonema. Então, nesses casos, assim, que vai ser importante a gente saber distinguir fonema de letra,
Tá bom, gente? Barbadinha? Muito bem. Então, deixa eu sair aqui para você poder tirar um printzinho da tela. Tira um printzinho da tela. E eu vou apagar essa parte, tá? Ó, clear. Então, tá. Som e letra e já foi, né? Certo? Muito bem. Antes da gente entrar ali nos fenômenos fonológicos, e o primeiro que aparece ali para você é justamente o dígrafo, tá, gente? Tá? Eu já falo ali do dígrafo, deixei ele um pouquinho de canto, tá? Ó, como a gente ainda está falando de fonemas, tá? Ó, vem para cá pro quadrinho. A gente tem, ó, os sons vocálicos ou semivocálicos e as consoantes, tá? Gente, o que é um som vocálico, tá? O som vocálico, vamos lá. De novo, eu vou aparecer, não consigo, não vou aparecer, pessoal. Vem cá, tá? Olha aqui para o prof. O que é uma vogal, tá? A vogal é sempre o som mais forte da sílaba, sempre, tá? Então, já anota isso aí para mim, tá? Então, vogalzinha é sempre o som mais forte. A gente não está falando de sílaba tônica, tá? A gente está falando de som vocálico, tá? O som vocálico é sempre aquele mais forte da sílaba, tá? Cada sílaba apresentará uma vogal, tá, gente? Então, ó, cada sílaba apresentará uma vogal. Nada além do que uma vogal. Nada mais do que uma vogal. Apenas uma vogal. Somente uma vogal. Dani, como assim? A sílaba só tem uma vogal? Sim, cada sílaba tem então somente uma vogal. Nossa, eu tentei ajeitar o meu S e piorei a situação. Vamos ver. Deu uma melhoradinha agora, tá? Mas, Dani, olha só, eu já vi em algumas palavras como touro. Olha aqui, ó, palavra touro. Touro tem mais de uma vogal aqui nessa sílaba. Negativo, gente, tá? Ó, o ozinho é vogal e esse uzinho é o que a gente chama de semivogal, tá? Então, o que é a vogal? Vogal, gente, é aquele som que, quando pronunciado, ele passa por todo, ele é formado lá no aparelho fonador e passa, terminando ali pela boca, tá? Saindo na hora da pronúncia, sem nenhum obstáculo. Sem obstáculo nos lábios, na língua, nos dentes. Então, ele sai, né, de uma forma mais forte. Então, ó, tá vendo? Ele passa sem obstáculo na língua, nos dentes ou nos lábios, tá? Isso a gente chama de vogal, tá? Agora, olha só, gente, tá? Vogal, tá? É sempre o mais forte. A semivogal é o som pronunciado como vogal, só que de baixa intensidade. Dani, como assim som pronunciado como vogal, só que de baixa intensidade? Tá? Diferente de uma consoante, a semivogal também não encontra obstáculo nos lábios, na língua, nos dentes, não, tá? Também é pronunciado sem obstáculo, só que ele diminui a intensidade justamente porque a semivogal, ela sempre aparece junto de uma vogal. Junto de uma vogal. E é justamente por aparecer junto de uma vogal que vai baixar a intensidade, tá? Desse sonzinho. Então, olha só. Ó, junto de uma vogal. Vamos voltar na palavra touro. Qual é o sonzinho mais forte em touro? Touro. É o O, né? Muito bem. Então, ele faz com que esse Uzinho aqui, desculpa, tá? Ó, com que esse Uzinho aqui baixe de intensidade. Por isso que a gente diz que é semivogal, tá? Ele passa sem obstáculo, mas ele baixa a sua intensidade, tá? Tem gente que diz assim, semivogal, Dani, não é o I ou o U escorados em uma outra vogal? Gente, normalmente, sim, normalmente dá certo, mas não é só isso, tá? Então, toma cuidado que não é bem assim, pega a regrinha, tá? Semivogal é aquele sonzinho, tá? Que assim como a vogal, ele é pronunciado sem obstáculo, tá, gente? Só que ele diminui a intensidade, justamente porque aparece junto a uma vogal, tá bom? Tranquilinho, muito bem. Então, esses são os conceitos de vogal e semivogal. Já a consoante é aquele sonzinho que esse sim, né? Esse encontra obstáculo, tá, gente? Ele encontra obstáculo na hora, né, de ser pronunciado e ele sempre, sempre, sempre estará acompanhado de vogal. Sempre, 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 sem exceção, tá? Consoante não pode jamais constituir uma sílaba sozinho. Diferente da vogal, a vogal pode, né? Tá? Percebam que quando eu pego uma palavra, ó, como saúde, olha aqui que legal, ó, tá?
Na palavra saúde, o U constitui aqui uma sílaba sozinho, né? Agora, percebam, eu não posso colocar só um D aqui numa sílaba, só um B numa sílaba, só um C numa sílaba. Não, eles precisam estar juntos de uma vogal. Do contrário, eles não formam, não constituem sílaba sozinhos, tá, gente? Então, essa é a nossa querida, idolatrada, salve, salve, consoante, tá bom? Tira um printzinho da tela. Tira um printzinho da tela, e aí agora nós vamos falar agora sim dos fenômenos fonológicos, aí o senhor vai apagar e vamos colocar mais um quadro aqui para você, tá bom? Só tira um printzinho por enquanto. Então tá, pessoal, vamos lá, seguindo aqui, agora sim, vou apagar, beleza, e agora eu vou sair de novo, tá, gente? Então tá, vamos lá, gente, olha só, tá? Vamos falar então agora dos nossos, peraí, aqui, tá? Fenômenos fonológicos. Fenômenos fonológicos. Tá, gente? Então, vamos lá. Primeiro fenômeno fonológico que a gente vai falar aqui, tá? Vamos lá, tá? E que apareceu ali para você em destaque, que é certamente um dos mais importantes para a prova, tá? É o chamado dígrafo. O que é um dígrafo, tá, pessoal? Dígrafo é quando eu tenho duas letrinhas que representam tão somente um fonema, ou seja, um sonzinho. Então, são duas letras juntas que vão contar tão somente como um som. Isso é o dígrafo, tá, gente? Só que o dígrafo, pessoal, ele pode se dividir no dígrafo chamado de dígrafo consonantal, que não deve ser confundido com encontro consonantal, por favor, são coisas diferentes, tá? Então, nós temos o dígrafo consonantal e o dígrafo vocálico. Quando as pessoas estudam essa partezinha do dígrafo, normalmente elas ficam no dígrafo consonantal, tá? O que é o dígrafo consonantal, Dani? Ah, é uma listinha ali, né, de dígrafos que o pessoal decora normalmente, ó. LH, NH, CH, GU, QU, RR, SS, XC, SC, SC cedilha, tá? Então, é aquela listinha que o pessoal gosta de decorar, né, gente, tá? E assim, ó, vamos lá. Não há mal em decorar isso aqui, tá? O problema é tu achar que só existem esses dígrafos. Esse é o problema, tá? Vamos pegar aqui exemplos, vou trocar um pouquinho de cor aqui, olha só, tá? Então, vamos lá, ó. Exemplos, tá? Eu pego aqui, por exemplo, a palavra pilha, palavra chá, a palavra guerra, tá? Palavra quero, tá? Vamos pegar aqui, ó, piscina. E tá bom, tá, gente? Só que olha só, tá? Vamos lá. A palavra pilha tem dígrafo? Tem dígrafo sim. Qual é o dígrafo? É o LH, né? Tá? Tá aqui o nosso dígrafo, ó. LH. A palavra chá também tem um dígrafo. A palavra guerra tem dois, ó. Tem o GU, deixa eu melhorar esse Gzinho aqui, ó. Tá? Tem o GU e o RR. A palavra quero tem o QU. A palavra piscina tem o SC, tá bom? Mas, Dani, olha só, por que é importante que a gente lembre, né, dessa parte dos dígrafos, tá? Pelo seguinte, pessoal, acho que agora eu posso voltar, vou ficar um pouquinho em cima aí, mas você já copiou essa partezinha, depois eu desapareço de novo para você poder tirar um print, tá? Olha para o prof. Por que isso aqui é importante? Porque a presença do dígrafo, ela interfere justamente no número de fonemas da palavra. Porque a partir do momento que duas letras constituem só um fonema, eu vou ter um número de fonemas menor que o número de letras, ou se você preferir, um número de letras maior que o número de fonemas, tá? Eu já vejo aqui, já vou te dar também uma dica, uma regrinha em relação à contagem, tá? Mas olha só, então, Dani, eu preciso decorar essa sequência? Preciso, tá? Preciso. LH, NH, CH, GU, QU, RR, SC, XC, SC, SC cedilha, tá? Mas uma coisa que eu quero de você, não esqueça que não existem só esses dígrafos, tá? Esses aqui são os dígrafos consonantais. E eles têm algumas particularidades também, tá? Vamos lá, vou desaparecer aqui, ó. Por exemplo, tá, gente? O GU
e o QU. Eles só serão dígrafos quando o U, tá? Ó, quando o U não for pronunciado. Então, o U não pronunciado. Aí ele caracteriza um dígrafo. Se o U for pronunciado, não é dígrafo, tá? Dani, como assim? Ó, vou te dar um exemplo. Vem para cá. Pega aqui a palavra água. Ó, eu tenho o GU aqui. Tenho, né? Ele é dígrafo, pessoal. Esse GU, não, de forma alguma. Por quê? Porque o U é pronunciado, né? Tu fala água e não H. H, tá? Diferente de guerra, ó. Em guerra, né, o GU ali, o Uzinho não é pronunciado. Por isso que eu tenho o dígrafo ali, tá bom? Da mesma forma a palavra guerra, né? Tá? Então, da mesma forma a palavra guerra, da mesma forma no RR, desculpa, tá? O RR também, né? O RR também é um dígrafo, tá? Já na palavra quero, né? O QU é dígrafo. Por quê? Porque o U não é pronunciado. Agora, ó, compara com a palavrinha aquático. Em aquático, esse QU aqui não é dígrafo, tá, pessoal? Por que que não é dígrafo, Dani? Porque eu pronuncio o U. Então, perceba, não basta só sair decorando, né, tá? Essas regrinhas aqui, tá? A gente tem que saber as particularidades. Tranquilo? Da mesma forma, olha só, nas demais, pilha, chá, né? Tudo ali eu tenho dígrafo, né? Olha o caso da palavra piscina. Olha o cara que só sai decorando, tá? Vou voltar aqui para você, tá? Olha o cara que só sai decorando. O cara que só sai decorando isso aqui, ele vai dizer assim, bah, então sempre que tiver essa sequência aqui é dígrafo, né, Dani? Daí ele pega piscina, ah, o SC é sempre, sempre, sempre dígrafo. Tá, vamos lá. Vamos pegar aqui a palavrinha pesca. E aí? A palavrinha pesca, eu tenho a sequência SC, não tenho? Tenho. E é dígrafo aquilo ali? Nananina, não. Nananina, não. Por quê? Porque para ser dígrafo, eu preciso de duas letras que formem, então, somente um fonema, um som, tá, gente? E aqui eu não tenho um fonema, um som, né? Tá? Aqui eu tenho os dois pronunciados, ó, pesca. Tu viu? Então, esse SC aqui não é dígrafo. Por isso que não adianta sair só decorando a sequência, né? Tu tem que pensar assim, tá? Quando eu tenho aquelas duas letrinhas juntas, formando tão somente um som, tá? Então, aqui não é dígrafo, coisa alguma, tá bom? Muito bem. E para encerrar essa partezinha, pessoal, olha só, tá? Lembra disso aqui, ó. Tá? Como ele vai estar diretamente relacionado à contagem, aqui a questão vai aparecer diretamente relacionada à contagem, número de letras e número de fonemas, tá? A gente tem uma formulazinha que é a seguinte: quando tu fizer a contagem de letras e fonemas, tu vai pegar o número de letras, tu vais subtrair o número de dígrafos e tu vais chegar no número de fonemas, tá? Então, o número de letra menos o número de dígrafos igual ao número de fonemas, tá, gente? Como assim, Dani? Olha só, pega a pilha. Pilha tem 1, 2, 3, 4, 5 letrinhas, certo? 5 letras menos um dígrafo, que é o LH, igual a 4 fonemas. Tá aqui. Bah, Dani, isso dá sempre certo? Sim, desde que tu separe e saiba identificar certinho o número de dígrafos, né? Por exemplo, chá. Ó, chá tem 3 letras, menos um dígrafo, igual a 2 fonemas. Tá aqui. Guerra. Guerra tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letrinhas. 6 letras, menos 2 dígrafos, igual a 4 fonemas. Tá? Quero tem 5 letras, menos um dígrafo, igual a 4 fonemas. Então, o que eles poderiam perguntar aqui? Ó? Eles poderiam, numa questão de assertiva, dizer que guerra e quero tem o mesmo número de fonemas. E tem, né? Mesmo número de fonemas, tá? Piscina, já piscina tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letrinhas, 7 letras menos um dígrafo, igual a 6 fonemas. Tá, gente? É assim que nós chegamos, é assim que nós fazemos a contagem de uma maneira bem mais simples, tá? Bem mais né, prática, digamos assim, também, né? Tá? Então, te liga nisso, tá? Deixa eu voltar aqui, olha só. Então, não esquece, tá, pessoal? Nós vemos aqui, então, somente os dígrafos consonantais, tá? Porém, existem também os chamados dígrafos vocálicos, que é o que a gente vai ver na sequência no nosso próximo vídeo, tá bom? Beijo, bons estudos, fica com Deus e segue estudando, tá bom? Até lá, tchau, tchau.